Olá, meu nome é Tami Marchiori, eu sou neuropsicóloga e tô aqui para mais um episódio e hoje a gente vai falar da relação entre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e do transtorno de humor bipolar. Para isso, eu tô aqui com duas queridas especialistas. Vou primeiro apresentar a Elora, psicóloga, que é especialista em TDAH. Se apresenta pra gente rapidinho. Olá, meu nome é Elora Montelli Pereira, eu sou psicóloga, agora também fazendo a pós-graduação em neuropsicologia e sou especialista em TDAH e transtornos de personalidade. E a doutora Fernanda, que é especialista em transtorno de humor bipolar. Fê, se apresenta pra gente. Olá, sou Fernanda Sanches, sou psicóloga clínica, né, especialista em transtorno bipolar, né, trabalho também com depressão e outros transtornos ansiosos. Perfeito. Hoje eu quis trazer esse tema aqui porque é um tema bem recorrente, assim, no Instagram me perguntam muito, já me pediram para fazer episódio sobre isso. Apesar, de muitas pessoas não relacionarem esses dois transtornos, uma dúvida frequente é referente às semelhanças que eles também têm diferenças importantes. E o outro ponto, esses transtornos podem acontecer em conjunto, ou seja, ao mesmo tempo. Então, para a gente desmistificar tudo isso que envolve esses dois transtornos e ajudar vocês a entenderem um pouquinho, vamos fazer esse episódio hoje. Mas, para começar, eu queria primeiro perguntar para a Fernanda o que é o transtorno de humor ou transtorno afetivo bipolar. Transtorno bipolar, né, é um transtorno de humor que altera a energia, né, do cérebro, altera algumas funções psíquicas, né, na verdade, né, que incluem energia, humor, impulsividade e psicomotricidade. Né? Essas alterações de energia aí tem fases de ativação e de desativação, né? Onde nas fases de ativação a gente tem as fases de mania e hipomania, e nas fases de desativação a gente tem a fase de depressão. Né? É um transtorno bem complexo, né, que precisa de tratamento, mas basicamente a gente tem essas alterações aí, e nessas alterações que tem aí algumas similaridades com o TDAH, que a gente vai falar. Sim. Então, basicamente, vamos dizer assim, que a pessoa ela fica ou mais ativada, então com mais energia, com mais, às vezes, irritabilidade, mais impulsividade, ou ela fica com o humor mais baixo, mais deprimido, muito parecido com a depressão que todo mundo conhece, assim, de uma forma Sim. mais. Sim, Tá. é isso mesmo, né? Tem essas fases de ativação, onde altera, pode afetar, né, o humor, né, a energia, a psicomotricidade, não necessariamente precisa afetar todas essas funções, né? E na depressão, onde, né, é mais parecido com a depressão, que todo mundo conhece mesmo, com o humor para baixo, fica mais lento, mas também pode acontecer uma depressão mista, que a gente chama de uma depressão agitada, onde a pessoa pode estar ali com nível de energia baixo, mas com a energia mental acelerada, né, pensamento acelerado, enfim, que bem complicado, bem angustiante para essa pessoa, né? Bipolaridade não é só, então, alteração de humor, né? Tem alteração de tudo isso aí, da energia mental, energia física, né, da impulsividade, do sono também. Perfeito, Fê. E, Elora, o que é o TDAH? O que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Bom, existem três formas de se apresentar o TDAH. É predominantemente desatento, predominantemente hiperativo ou impulsivo e a versão combinada, que tem então desatenção e hiperatividade. Na desatenção é uma questão mais comportamental. Eu posso demorar para iniciar tarefas ou para engajar, eu me esqueço de compromissos, ou eu tenho dificuldade de iniciar ou de terminar as tarefas, ou eu posso ser muito agitada, irritadiça, impulsiva. E isso nos adultos vai se apresentar de uma forma diferente, porque essa hiperatividade também pode ser mental. Ou a minha impaciência nos lugares, ou a necessidade de gratificação imediata. Então é difícil pensar em coisas a longo prazo, porque eu não consigo ver esse benefício agora. Uhum. E também tem as questões do sono, assim como a Fernanda falou do TAB. No TDAH a gente tem a dificuldade ali, a insônia inicial e a intermediária. Uhum. Então a gente tem todos esses fatores dentro do TDAH. Uhum. E é importante até diferenciar que o TDAH ele é um transtorno neurobiológico de causas predominantes genéticas, assim como o TAB, né? Quando a gente fala TAB aqui é o transtorno bipolar, que também tem causas predominantemente genéticas.
Isso é importante ressaltar porque muitas pessoas perguntam onde a pessoa pegou o transtorno bipolar, onde ela pegou o TDAH, né? E, na verdade, as causas ainda são meio obscuras, porque, no geral, é multifatorial as questões, assim, mas, em geral, os dois transtornos têm uma influência genética bem importante. Eu queria ressaltar aqui algumas semelhanças entre esses dois transtornos que eu tô pensando aqui, e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre elas, e se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, enfim, a gente vai batendo um papo. Mas acho que a primeira e a mais importante, talvez, que confunda esses dois transtornos é a própria instabilidade de humor. Porque tanto no TDAH quanto no transtorno de humor bipolar, a gente pode ter essa apresentação da instabilidade do humor com oscilação frequente entre o humor elevado e o humor deprimido. Então, isso é um ponto de similaridade importante que depois a gente vai diferenciar, né, para a gente conseguir entender as diferenças entre isso, mas é um ponto similar que, se a gente não presta atenção, pode ficar meio obscuro, principalmente se for o TAB, né, o transtorno bipolar tipo 2. Me fala um pouquinho dessa questão do TAB tipo 2, Fê, e do 1, para as pessoas entenderem. Sim, o transtorno, né? Então, o transtorno bipolar tipo 1 acontece a fase de mania, né? Que é uma fase de ativação cerebral muito intensa, né? Os sintomas são bem intensos, mais graves. E no transtorno bipolar tipo 2 acontece a fase de hipomania, que são os mesmos sintomas da mania, mas de uma maneira mais sutil, e também acontece a fase depressiva, né? O transtorno bipolar tipo 2 acaba sendo um pouco mais sutil, demora mais para ser diagnosticado, a pessoa tem mais fases de depressão ao longo da vida, né? E os sintomas, como eles são mais sutis da hipomania, a pessoa acaba não passando tanto tempo assim em hipomania, às vezes pode até confundir um pouco com a personalidade, né? Por isso da demora aí do diagnóstico. E tem, né, as oscilações de humor, como você falou. E uma coisa, né, que acaba confundindo bastante, né, assim, com TDAH, é porque na bipolaridade, né, dentro da bipolaridade, a gente tem todos os sintomas do TDAH. E alguns outros, né? Então, a gente acaba confundindo bastante, né? A gente tem a questão da oscilação de humor, a questão de hiperatividade, de impulsividade, né? De falta de concentração, né? Tudo isso acontece no bipolar em uma fase de ativação, numa fase de mania ou de hipomania. Isso. Né? Assim, até essa questão da hiperatividade que tem nos dois, no TDAH a gente tem esse sintoma da hiperatividade, uma inquietude, a impulsividade, a dificuldade de permanecer parado, enfim. E no transtorno bipolar, a hiperatividade pode acontecer também, e um dos pontos importantes é que isso geralmente está linkado aos episódios de mania ou hipomania. Não vou falar das diferenças agora, mas isso é um ponto importante. Como que você vê, Laura, a questão da hiperatividade / impulsividade, assim, relacionada a esses dois transtornos e a semelhança deles, assim? Bom, quando a gente faz uma ação por impulsividade, a gente não pensa no que aquilo pode acarretar para a gente no futuro. Então, isso pode ser um comportamento de risco, como dirigir muito rápido, ou uso abusivo de substâncias, de álcool, enfim. Então, compras, né? Só R$20, só R$15. Então, a impulsividade, ela aparece dessas duas formas. Dessas duas formas aparece tanto no TDAH e no TAB, assim. Mas a impulsividade, ela também é quando eu falo uma coisa sem pensar, quando eu interrompo outras pessoas, quando eu, só por não querer ficar lá na fila do banco, eu já tenho uma explosão, então a minha tolerância à frustração é muito baixa. Dentro do TDAH, a minha impulsividade, ela pode aparecer até dentro da academia, em questão de estudo. Não estou conseguindo isso aqui, está muito difícil, tem muito tema para fazer, tem muita coisa para estudar. Eu leio isso aqui, não estou dando conta, não quero mais saber. Sim. E é muito interessante porque eu acho que um dos pontos, daí vocês vão me dizer a percepção clínica de vocês, mas o que eu vejo é que um dos pontos
que acendem um alerta nos pacientes para buscar ajuda em relação ao TAB, que é o transtorno bipolar, ou ao TDAH, são as consequências da impulsividade, muitas vezes. Que muitas vezes, como a Laura falou, pode se apresentar com compra, sexo, comportamento de risco, uma coisa que a gente vê muito, principalmente no transtorno bipolar, é a compulsão pela comida, uma relação muito importante com obesidade e outros fatores. Então, as consequências desse comportamento hiperativo, impulsivo, eu vou falar mais da impulsividade aqui, geralmente é uma das coisas que acendem alerta para os pacientes ou pessoas próximas falarem: peraí, isso aqui está trazendo umas complicações para a sua vida que são importantes, eu não sei o que vocês acham. Eu acredito que além dessas ações que dizem respeito só ali à pessoa, eu me estourar com o meu próprio cartão de crédito, também tem as relações. Relação com a família, com os amigos, relacionamento amoroso, trabalho. Sim. Permanecer no trabalho é muito difícil para quem tem ambos os transtornos. Sim, com certeza. Exatamente. E outro ponto, né, que a gente vai ressaltar aqui da similaridade entre eles é a dificuldade de concentração. E é muito interessante, porque eu recebo muita avaliação para pessoas com TDAH, porque falam: eu não consigo me concentrar, focar atenção. A pessoa já se autodiagnostica. É TDAH, né? Então, todo mundo hoje em dia tem TDAH. Mas isso acontece também no TAB, né, Fê? Sim, porque, né, por conta desse aumento de energia mental, então a pessoa tem muitos pensamentos na cabeça e não consegue focar, né, não consegue se concentrar. E aí acaba, né, sendo muito parecido, né, com o TDAH, que também tem essa dificuldade, né, para concentração. Sim, Né? e é confundido também com a ansiedade nesse aspecto, né? Sim, Porque também. como a pessoa não consegue parar de pensar e tal, muitas vezes a pessoa acha que esse pensamento mais acelerado pode vir ou da dificuldade de concentração, hiperatividade, mas é muito comum confundirem com ansiedade também. Sim. Desculpa, pode falar. É diferente, né? Porque a ansiedade é como se fosse uma preocupação em relação ao futuro, né? Uma antecipação negativa em relação ao futuro, tem a ver com medo, né? Com receio, né? E aceleração, né? Um monte de pensamentos na cabeça não significa que você está ansioso, né? Você está acelerado, né? Bem diferente, né? Exatamente. E outro problema é que em ambos os quadros, tanto no TDAH quanto no transtorno bipolar, uma comorbidade comum é a ansiedade. Então, Sim. por isso que muita gente vai ouvir esse episódio ou achar materiais na internet para fechar um diagnóstico, e é muito difícil, porque as coisas podem acontecer em conjunto ou separadamente. Então, até nós, clínicos, que trabalhamos com avaliação e tratamento, a gente precisa estudar muito bem os casos, porque as coisas não são tão A aqui, B aqui, C aqui. Elora, me fala dessa questão da dificuldade de concentração. Você vê que é a principal queixa assim, dos pacientes com TDAH? O que você enxerga a respeito desse sintoma específico, assim? Olha, no momento, a minha queixa principal está sendo procrastinação. A dificuldade das pessoas em preencher ali o vizinho dos seus checklists e organização dos seus cronogramas diários, terminar as tarefas, mas a desatenção contribui sim, inclusive para a nossa crença. Porque se eu já acho que eu não vou dar conta, ou que eu não vou ter capacidade de interpretar aquele texto, de entender, porque eu vou ter que ler várias vezes, eu vou estar lá na última página ou no último parágrafo e, meu Deus, o que eu estava lendo mesmo? Não consegue, né, pegar no tranco? Então também vai influenciar. Até na autoestima, nas crenças, enfim. Mas a desatenção, ela atrapalha porque eu posso perder compromissos importantes. E isso vai ser um estresse que eu vou me criticar bastante. Eu vou ter dificuldade no meu trabalho e, de repente, refazer, depende da função de cada pessoa, mas refazer um programa, refazer uma planilha, porque alguma coisa ali que eu não tive atenção me escapou. Só que isso acontece com bastante frequência, porque desatenção todo mundo tem. Inclusive, só fazendo um spoiler, tem um episódio aqui do podcast meu com a Elora explicando toda a diferença para você conseguir ver o que é normal e aquilo que é patológico, aquilo que é um transtorno. Então,
ouviu esse episódio, gostou, vai lá e vê os anteriores, assim. E tem o meu café também, só sobre bipolaridade, então... Isso, porque desatenção todo mundo tem. Eu posso estar muito estressada, dormindo mal, eu estou com problemas, não sei, eu posso estar com os meus filhos doentes, enfim. E realmente, por desatenção, cometer esses pequenos erros. Mas quando a gente faz isso de uma forma persistente, aí é preocupante. E lembrando que esses sintomas de desatenção, eles precisam acontecer desde a infância. Uhum. Então, não pode ter surgido agora, depois que eu comecei a trabalhar, depois que eu comecei na faculdade. Se eu não estou conseguindo me concentrar e ler as coisas e eu estou com desatenção, e isso apareceu agora que eu estou na faculdade ou trabalhando, é outra coisa, gente. Pode ser ansiedade, por exemplo. Sim. E tem um ponto importante sobre isso, que às vezes eu adoro falar das armadilhas de diagnóstico, que é o seguinte, no caso do TDAH, por exemplo, a gente vai ter isso desde a infância, fato. Só que na infância, muitas vezes, a gente tem uma compensação por causa do suporte da rede de apoio. Muitas vezes na infância a criança faz as coisas e não percebe necessariamente um prejuízo muito grande da desatenção, etc., porque a mãe leva, porque a mãe organiza as coisas, porque o pai faz não sei o quê. Então você tem todo um suporte que às vezes você não consegue identificar na infância esse prejuízo, mas você já tem os sintomas. Só que a rede de apoio, né, vai fazer, às vezes, com que você não tenha um prejuízo muito grande. Aí chega ali na faculdade, vai fazer as suas coisas, ou a hora que os pais vão dando mais independência, começa a enrolar de um jeito. Então, vários aspectos têm que ser levados em consideração, e até por isso que eu sempre bato na tecla da necessidade de um diagnóstico clínico, porque a gente tem essas armadilhas, vamos dizer assim, né? Fê, até aproveitando que a gente está falando dessa idade, né, do início, enfim, e o TDAH, como a gente falou, é um transtorno neurobiológico de causas predominantemente genéticas. Então, lá na infância, principalmente quando a criança começa ali primeira, segunda série, a gente começa a ver mais claramente esse prejuízo, esse sofrimento. E o transtorno afetivo bipolar, Fê? Olha, o transtorno bipolar ele pode abrir o quadro, né, ao longo de toda a vida. Mas, né, o que acontece é que geralmente os sintomas se apresentam antes dos 30 anos de idade, principalmente entre os 15 e 25 anos. Uhum. E aí, falando nisso, né, pensando agora, pode dar mais uma confusão diagnóstica com o TDAH, porque muitas vezes, né, é exceção o transtorno bipolar começar na infância. Mas, às vezes, ele pode começar a se manifestar na infância, no comecinho da adolescência, e os sintomas serem idênticos ao do TDAH. E aí, realmente, quando você vê aquele quadro, é um TDAH, não é um transtorno bipolar. E confunde muito, né? E às vezes só lá mais para frente, né? Ali que vai vir, né? Mais claramente os sintomas da bipolaridade, né? Mas então, assim, a bipolaridade pode manifestar os sintomas aí ao longo de toda a vida, mas o mais comum é que aconteça entre os 15 e 25 anos de idade. E tem uma problemática aí que eu acho que é sobre o tratamento, né? Sim. Porque exatamente isso, quando a bipolaridade, o quadro abre na infância, o que é raro, vamos deixar claro aqui, o que não é comum, até por ser mais raro, é comum ter diagnóstico errado, de já fechar o diagnóstico de TDAH. E aí, o que acontece? O tratamento psicoterapêutico, ok, vai ser funcional, mas o tratamento medicamentoso para os dois transtornos é muito diferente. No caso do TDAH, normalmente o tratamento é feito com base em psicoestimulantes, como Ritalina, Venvance, Concerta. E isso, em alguns casos, pode prejudicar o quadro do transtorno de humor bipolar, porque são estimulantes. Então, aí a gente tem a necessidade real de realmente fazer um diagnóstico preciso. Principalmente, não é só o erro diagnóstico, o rótulo disso, não, mas é porque a partir do diagnóstico que a gente estrutura um tratamento que funcione. E, em alguns casos, o erro do diagnóstico pode acarretar um tratamento até prejudicial, no caso medicamentoso, né? Na maioria das vezes, né, o psicoestimulante vai piorar os sintomas de ativação do transtorno bipolar. Tanto é que a gente fala para evitar psicoestimulantes, né? E aí, se de repente a criança, né, o adolescente é diagnosticado com transtorno bipolar e passa um psicoestimulante
E, na verdade, não é, né? Pode piorar, né, esse quadro. E eu vi também alguns estudos que dizem que, às vezes, o quadro ali, por exemplo, a pessoa, a verdade, a criança é bipolar, né, mas apresentou sintomas de TDAH, e aí foi diagnosticado com TDAH, por isso começou a fazer o tratamento com psicoestimulante, e isso até antecipou, né, o quadro de bipolaridade, né, de aparecer o quadro de bipolaridade. E aí, nesses casos, né, para auxiliar no diagnóstico, eu preciso olhar para a família também, né? Por exemplo, imagina que essa criança, ela é parente em primeiro grau, né? O pai é bipolar, a mãe é bipolar, e ela foi diagnosticada com TDAH, né? Então, tem um alerta muito grande que talvez, né, não seja TDAH, Uhum. né? Eu queria aproveitar esse assunto que você abriu e queria que vocês falassem um pouquinho da avaliação do diagnóstico para cada um. Sim. Bom, a avaliação diagnóstica no transtorno bipolar, né, precisa fazer toda, né, uma entrevista, por entrevista clínica, então a gente vai entender toda a história de vida da pessoa, lá desde a infância, escola, tudo, relacionamentos, né, como é genético, a gente precisa entender também toda a história de vida da família, né, a história de doença psiquiátrica, então se tem algum parente com transtorno bipolar, né, ou não, né, é o caso de depressão. Então, a gente vai avaliar toda a história de vida para ver se apresenta esses sintomas, né? É uma entrevista clínica mesmo, né, Uhum. para fazer o diagnóstico de bipolaridade. Tá. E o do TDAH, Elora? Bom, para o TDAH, a gente também precisa fazer uma entrevista clínica. A gente conversa com o paciente para entender a história de vida dele, características, sintomas e ou já diagnósticos que existam nos familiares. Eu digo características porque muitas vezes os familiares não têm o diagnóstico ou não compartilharam o diagnóstico, mas quando a gente começa a perguntar se não tem uma pessoa que seja muito explosiva, uma pessoa que é muito quieta, que passa mais dormindo, aí sempre, meu tio ou meu primo é assim, eu tenho um fulano assim. Então a gente fica de olho nisso para entender ali o histórico da família. A gente precisa avaliar a resiliência, a impulsividade, as funções executivas, as disfunções executivas. Isso é avaliado não só por meio da entrevista, aí você já entra com testes neuropsicológicos. Isso, entram testes e escalas. Uhum. Então, a gente precisa avaliar ali o raciocínio lógico numérico, verbal, inibição, atualização, 6 memórias diferentes, então várias atenções. E aí, com outras escalas, a gente vê a personalidade também, para entender como é que é o funcionamento daquela pessoa. E depois, quando a gente vê também a comorbidade, ansiedade, depressão, enfim, a gente começa a analisar nos dados o que todas essas coisas têm em comum, o que uma coisa faz link com a outra. E dentro da avaliação, se for possível, se o paciente aceitar, a gente também conversa com o familiar, a mãe, o pai ou o irmão mais velho, para Uhum. ter mais informações da infância e de como essa pessoa funcionava na infância, quais sintomas ou características marcantes ela tinha. Perfeito. Para vocês verem que é uma avaliação bem ampla, eu sei, nós sabemos que não são todos os clínicos que vão fazer essa avaliação. A gente sabe que às vezes a pessoa vai chegar, 20 minutos, vai sair de lá com um diagnóstico. Mas eu reitero aqui o quanto é importante um diagnóstico global dessa pessoa e até excluir outras possíveis causas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de humor ou do TDAH, outras causas orgânicas, por exemplo, um problema na tireoide pode trazer para a pessoa sintomas depressivos, mas não é que ela tenha depressão, é a tireoide que está desregulada. Então, tem várias coisas que a gente precisa avaliar, não é só pegar o sintoma e simplesmente falar que é um transtorno, e isso é bem importante. E aí tem a questão de similaridade, as questões com o sono também, que aparecem nos dois transtornos, né? As dificuldades com o sono. Acho que eu pensei nesses aspectos, não sei se vocês têm alguma outra similaridade. O que vocês acham? Acho que é mais isso, né? É o sono, a A falta de fala rápida, concentração. porque quando eles estão em hipomania ou mania, né, Uhum. muito empolgados, é até difícil a gente interromper, assim como no TDAH, que fala Sim. atropelando
que interrompe mesmo, e Isso. que quando está muito animado fala muito rápido. Exato, isso mesmo. Sim, E agora, vamos falar um pouquinho das diferenças entre eles? O que que vocês acham? Eu sim. acho que uma diferença muito importante é o sintoma nuclear, que o TDAH ele é caracterizado por sintomas nucleares, ou seja, o foco dele é a questão da desatenção, hiperatividade e impulsividade. E o transtorno bipolar, o nuclear dele são esses episódios de mania e depressão, ou hipomania e depressão. E o que é importante nisso é que no TDAH esses sintomas vão ser constantes. E na bipolaridade, no geral, ainda que a gente tenha episódios mais longos e às vezes é difícil diferenciar isso, vão ser em períodos compatíveis com os episódios. Às vezes isso não é tão claro, mas isso é um dado importante. Não sei o que vocês acham. Sim, o bipolar, né, as mudança de humor é cíclica, né? Não é ali o tempo inteiro, né? Como no TDAH, como você disse, que é constante, né? Então, talvez apresente mais os sintomas de hiperatividade, de impulsividade, né? De desconcentração, que tem no TDAH também, na fase de ativação do transtorno bipolar, né? Na depressão pode, às vezes, né? Acho que é falta de concentração, né? Porque a depressão pode afeta a falta de foco, né? E tem no TDAH, mas aí você vai ver essas diferenças, enquanto que no TDAH é sempre, né? Sempre são aqueles sintomas, Sim. né? Então, isso vai mudar. É o curso clínico, né? Porque o TDAH é uma condição crônica, então ele geralmente vai começar na infância, como a gente falou, e em muitos casos vai persistir assim na idade adulta. E o transtorno bipolar, ele vai apresentar esses episódios distintos de mania, hipomania e depressão, mas com períodos de remissão entre eles, que é isso. Então, tem períodos que você não vai apresentar esses sintomas, diferente do TDAH. Não sei se a Elora tem algum adendo sobre isso. O que você acha? Eu acho que outra coisa, e eu já vou entrar um pouco ali na área da Fernanda, é que quando, além de que no TAB é episódico, enquanto que no TDAH os sintomas são persistentes, é que vem acompanhada a impulsividade de outras coisas como a grandiosidade, a criatividade, as várias ideias, que são muito marcantes no TAB. Então, eu acredito que isso seja uma diferença muito importante. Isso. E aí, um adendo que eu me esqueci da avaliação é que outra coisa que a gente precisa estudar para colocar, além das aplicações de teste, é o diagnóstico diferencial. Por que que é isso e não aquilo? Sim. Aliás, você Então, arrasou com esse comentário, viu? Você arrasou com esse comentário de que no Tab vem outras coisas. Essencial falar disso, porque quando a pessoa está nessa fase de hipomania ou mania, não vai vir só a desatenção ou só a impulsividade. Junto, você vai perceber uma alteração no apetite, alteração no sono, você vai perceber vários sintomas, e isso é um indício realmente importante para diferenciar. Arrasou, assim. Sim, é bem diferente, né? Tem os sintomas parecidos, mas, por exemplo, uma fase de mania, os sintomas acabam sendo muito mais disfuncionais, né, do que no TDAH. Então, uma pessoa tem impulsividade? Tem, mas tem uma impulsividade extrema, né? Ela, às vezes, está buscando prazer o tempo todo, vai ter comportamentos muito prejudiciais a ela, para gastos também, mas acho que até os gastos é um pouco diferente. São gastos estranhos, diferentes. Por exemplo, a pessoa pode ir lá e comprar, sei lá, 4 pares de sapatos iguais, mas de cores diferentes, né? Porque ela não está ali, ela acredita que ela precisa disso. E acredito que no TDAH, essa impulsividade é mais uma falta de planejamento, né? E na mania, por exemplo, o transtorno bipolar é muito intenso, é muita irritabilidade nem, extrema, ou dívidas, né? Dívidas muito grandes. Sim. nem só Ela ia de falar. planejamento, mas eu posso achar que eu mereço, que daí a gente volta na gratificação. Isso. Uhum. Mas do planejamento sobre dívidas, por exemplo, no TDAH também é muito comum que se tenha dívidas, porque não organiza, gasta mais do que tem, perde a data de pagar as coisas, aí fica pagando taxa, multa e os caramba, não precisava estar gastando com aquilo. Uhum. Aí, ai meu Deus, já passou um mês, já passou dois. Uma das coisas que aparece assim com frequência entre os pacientes é esquecer de pagar a luz, pagar a internet. Sim.
Um paciente meu esse tempo desmarcou porque cortaram a luz dele. E ele simplesmente ficou viajando um tempo, viajava, voltava e se esqueceu da conta. Você sabe uma diferença que eu acho importante, que eu vejo, aí é observação clínica, é pesquisa também de qualidade, tá? Uma diferença importante em relação aos gastos que eu vejo, eu quero muito a opinião de vocês com os meus pacientes, tá? Observação clínica minha. É que no TDAH, os gastos, as dívidas estão muito relacionadas a um aspecto assim, não, eu vou fazer, mas eu consigo pagar. E tem aquele dinheiro que vai entrar? Não, e eu acho que dá, viu? E é só mais um pouquinho, então são gastos geralmente menores, ou ele tem uma perspectiva totalmente disfuncional de como ele vai pagar. E no TAB, às vezes são dívidas muito grandes e ele não tem uma perspectiva de como ele vai pagar, ele nem pensa nisso, ele não acha que vai dar, ele nem ele só tá naquela fase, ele só faz e às vezes a dívida é muito grande, assim. Claro, gente, isso aqui a gente tá falando generalização, não é que todo paciente com um transtorno de humor bipolar vai gastar assim e todo paciente com TDAH vai gastar assim. Mas eu percebo um pouco isso na observação clínica, generalizando os casos. O que vocês acham? Sim, é exatamente isso, né? Eu acho que, como você falou, no TDAH ainda ele pensa um pouco, né? Talvez é uma dificuldade de planejar, né? De planejamento também. Enquanto que no bipolar, né? Numa fase de ativação, ele é uma impulsividade muito extrema, né? Ele tá só buscando prazer imediato, assim, por exemplo, na questão dos gastos, sai comprando, nem tá pensando, E você vê o no que TDAH, tá como a Laura fazendo. falou, né? Ah, eu não pagou a luz, ou o É, cartão, não sei o quê. Não, o bipolar daqui a pouco ele vai voltar com 2 carros na garagem e o cara não tem de onde sim, tirar. é, mas é bem isso. Eu É, tenho uma é bem... paciente que comprou uma caminhonete e eu tenho uma paciente com bipolaridade que comprou uma caminhonete e não comprou um terreno porque não conseguiu o financiamento. É isso. É maior, né? O enrosco financeiro costuma ser. Sim. Resumindo, o que a gente está falando é o seguinte: o enrosco financeiro na fase de mania ou hipomania costuma ser maior. É basicamente essa questão. Mas além disso, eu acho que tem a variação diária dos sintomas, que é um ponto importante. O TDAH vai apresentar variação diária, até vamos dizer assim, agitação e desse desânimo. É meio diário isso. E no TAB, a gente tem, claro, sempre temos exceções, mas geralmente os períodos dos episódios vão ser mais longos. Então, acho que esse é um ponto importante também. O que vocês acham? Sim, sim, o período acaba sendo um pouco mais, às vezes pode ser mais longo, mas como você falou, né? Tem os sintomas ali, depois tem a fase de remissão, pode até assim ter a fase que ele está eutímico, está estabilizado, e aí depois vem outra crise, não é algo crônico, não é constante, né? E eu lembrei agora de um outro ponto também, que tem a questão do hiperfoco, né, que acontece no TDAH e no bipolar, mas é um pouco diferente, né? Tem essa questão do hiperfoco, mas não já, na verdade, uma certa obstinação, né? Então, é diferente, né? Eu acho que, assim, no TDAH, a pessoa tem um hiperfoco ali, ela passa horas fazendo uma atividade, né? Às vezes fica até difícil da pessoa parar, né? De tirar a pessoa de lá. E, muitas vezes, acaba se confundindo, as pessoas acabam achando que isso é um hiperfoco no transtorno bipolar. E não é, né? No transtorno bipolar acaba acontecendo mesmo uma obstinação, geralmente algum assunto que a pessoa já tinha interesse, algum hobby, algo que ela já gostava um pouco antes, e de repente ela quer saber tudo sobre aquele assunto. Eu não sei, alguém, sei lá, que resolveu fazer trilha. E aí ela já era o que ela tinha interesse, e aí ela resolveu que ela vai fazer trilha, ela começa a ler tudo sobre esse assunto, ela vai ver todos os vídeos do YouTube sobre esse assunto, ela vai ficar falando 24 horas sobre esse assunto, ela vai comprar todos os equipamentos de trilha, ela nunca nem fez, já vai ter comprado tudo, e aí de repente aquilo perde o sentido, passa essa fase de ativação, cansa, ou de repente simplesmente perde o sentido, aí ficou ali largado, aquele equipamento de trilha, e aí muda o foco, vai para outra coisa, e vira o centro da vida daquela pessoa. Então é diferente do hiperfoco, mas que é muito confundido. Não sei o que a Laura acha, mas é muito confundido, né? Olha, alguns de nós têm hiperfoco, mas não é um critério diagnóstico. E uma coisa muito interessante que tu falou e que acontece no TDAH é esse, não chega a ser um interesse restrito,
mas que a pessoa fica muito empolgada, pode ser com a trilha, pode ser com aprender um instrumento, sei lá, teclado, violão, e eu começar a consumir muito conteúdo sobre isso, mas eu não consigo ter constância e logo eu perco o interesse. Então eu começo várias coisas e não dou continuidade a nenhuma. Eu que eu digo, eu TDAH no geral, né? Uhum. Eu que eu digo eu, ela ali e tal, e no geral. Sim, Nós. sim, sim. É, e eu acho que um ponto importante sobre essa questão da atividade direcionada a algo e do hiperfoco em si é até ao longo da vida o histórico disso é um dado importante também. No TDAH, você vai ver que, às vezes, desde criança, começou balé, começou jiu-jitsu, começou música, não fez nada, não gostava de nada no final das contas, etc. E enfim, a dinâmica das pessoas como um todo, até o que a Laura falou, a gente avalia até a estrutura de personalidade da pessoa. Porque tem pessoas que não têm transtorno nenhum e têm essa dinâmica de funcionamento. Então, são várias coisas que a gente precisa olhar, né? Eu tenho um paciente que ele não tem transtorno, mas ele tem essa dinâmica de funcionamento, ele é muito curioso. Então, ele quer ver como as coisas funcionam. E quando ele vê como funciona, agora eu já entendi já. E aí ele não quer mais saber. Então, tem vários aspectos que precisam ser levados em consideração, assim. Não sei se de diferença vocês conseguem pensar em alguma coisa, me veio essas na cabeça principais, o que vocês acham? Senão a gente pode começar a falar um pouquinho da comorbidade entre eles. Eu acredito que a gente possa começar a falar da comorbidade, porque as coisas principais é de um ser episódico e o outro ser crônico, a idade que aparece, a intensidade. Sim, sim. Então, É histórico familiar. Então, vamos falar de comorbidade. Porque não está ruim o suficiente para a gente diferenciar, eles ainda podem acontecer em conjunto, então a pessoa pode ter as duas coisas. O mais comum, tá, gente? Não é que isso aconteça, mas comum é erro diagnóstico. Já peguei vários pacientes com diagnóstico das duas coisas e não era erro diagnóstico. Mas pode sim acontecer. Por isso que essa estrutura de avaliação que a Fernanda e que a Elora levantaram precisam ser feitas de uma maneira bem bacana. Continuem a frase aí que eu vou precisar espirrar aqui. o diagnóstico diferencial, por isso a necessidade de diagnóstico diferencial. Isso. Diagnóstico diferencial, para quem não sabe, é exatamente o que a palavra diz. É diferenciar no diagnóstico se é uma coisa ou outra, ou as duas, ou mais, né? Então, isso é importante em todos os processos de avaliação, porque, como a gente falou, tem muitos transtornos que são altamente comórbidos. E o TDAH e o transtorno bipolar, eles são. O que é altamente comórbidos, Tami? Geralmente, eles vêm junto com outros transtornos, como, por exemplo, a ansiedade, que é muito comum, né? Enfim, claro que eu acho que se a gente for pensar a nível de transtornos mentais que a gente tem hoje, na minha perspectiva, o bipolar é um dos ou o transtorno mais camaleão que a gente tem. Dá pra gente fazer e faremos um episódio desse aqui sobre transtorno bipolar e borderline, que é um transtorno de personalidade, que a gente também pode se enrolar inteiro ali para diferenciar as duas coisas. Mas por isso que é super importante, eu reitero, uma avaliação clínica adequada. E claro que o intuito desse episódio não é ninguém se autodiagnosticar, mas é até ver, será que esse clínico me diagnosticou direitinho? Será que dá para melhorar? Será que não faltou olhar para alguma questão? Para a gente ter também o poder de perguntar e questionar os clínicos a respeito do próprio diagnóstico e do tratamento. Não sei se faz sentido para vocês. O que vocês acham, assim, da comorbidade entre os dois? Não, faz sentido, né, que você falou, né? Realmente é muito importante ter essa diferenciação, porque vai mudar, né, alguns aspectos importantes do tratamento, né, justamente pelo que a gente falou, né, que talvez um psicoestimulante pode piorar os sintomas de uma fase de ativação do transtorno bipolar, né, e prejudicar ainda mais a pessoa. E aí, quando está em suspeita, né, de TDAH, né, e bipolaridade, precisa primeiro fazer o tratamento para o transtorno bipolar, estabilizar o humor, e uma vez que o humor está estabilizado,
Se sobrarem ainda sintomas do TDAH, aí a gente tem uma comorbidade, né? Agora, se o humor estabilizar e não tiver mais nenhum sintoma de TDAH, aí nunca foi TDAH, era um transtorno bipolar. Sim. É, é. Eu acho bem interessante isso que você falou, porque às vezes a pessoa espera já naquela consulta sair com essa resposta. E às vezes a gente precisa desse tempo, desse acompanhamento clínico para ter certeza de fato. Quando você falava, eu até puxei aqui porque eu não lembrava a taxa de comorbidade entre os dois. E é mais ou menos 10% para pessoas com TDAH de comorbidade com transtorno de humor bipolar. Gente, essa vontade de espirrar tá terrível. Todo mundo que ouve meus episódios é tosse e espirro quase todo episódio. É impressionante minha alergia, né? Mas, enfim, é muito importante isso, porque às vezes... Vamos até falar sobre a expectativa do diagnóstico? Eu acho que tem alguns pontos bem importantes para falar sobre isso. Eu vou levantar alguns, mas eu quero muito a opinião de vocês. O primeiro é a expectativa negativa, vamos dizer assim, da pessoa que encara o diagnóstico como um rótulo, então às vezes até evita ter uma avaliação e passar por uma avaliação. E eu reitero que não é um rótulo, é um conhecimento. E a gente só consegue melhorar a sua qualidade de vida e você merece e pode se a gente souber o que está acontecendo. Agora tem outro ponto que é a expectativa do diagnóstico e do tratamento. A expectativa, muita gente vai no Google, já vai com a expectativa que é o diagnóstico X e fica frustrado. Ou também a expectativa relacionada ao remédio ou ao tratamento. Gente, todo tratamento tem um episódio também aqui do podcast sobre isso. Tem que ser ativo. Não é só tomar medicamento. Você tem que ser ativo no seu tratamento para melhorar a qualidade de vida. E a expectativa, às vezes, da pessoa é isso. Eu tenho diagnóstico, me dou um remédio, resolvi minha vida. Uhum. Acho que tem várias expectativas, eu levantei duas que ficaram mais vivas na minha cabeça, mas o que vocês acham sobre a expectativa do diagnóstico? Em alguns casos, assim, quando a gente está falando de TDAH e bipolaridade junto, o diagnóstico vai ser um pouco mais complicado mesmo, né? Como eu falei, vai ter que esperar um pouco, né, para ficar mais claro aí, para conseguir visualizar esses sintomas, se era, né, do transtorno bipolar ou do TDAH. E tem isso, né, no caso aí, no transtorno bipolar, tem muito essa negação da doença, né? Eu não aceito, falar, não tenho isso não, né? Até porque no transtorno bipolar os sintomas são tão múltiplos, né? Cada pessoa apresenta de um jeito que a pessoa fala, não tenho isso, né? Eu sou assim, assada, eu sou diferente. Mas, gente, é algo sério, né? Precisa procurar um profissional para fazer uma avaliação certinha, porque, né, você pode melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde, né? Se não fizer um tratamento correto, vai ficar muito difícil de melhorar. E tem essa questão que você trouxe, né? Não é somente tomar medicação, precisa ter mudança comportamental, que aí a gente trabalha também na psicoterapia, porque não tem como, por exemplo, no bipolar, né, vamos imaginar que ele está tomando um remédio certinho para ele, achou já a medicação correta, a dosagem correta, mas ele não está dormindo, ou ele está indo para festa e bebendo álcool, né? Para privação de sono, não vai ficar bem, ele vai começar sempre a apresentar crises, né? E isso é bem difícil, mas é tudo possível de trabalhar. A gente trabalha na psicoterapia, toda essa mudança comportamental de sono, de alimentação, né, de ter uma rotina, de atividade física. No caso do bipolar, isso é extremamente importante, né? Justamente que a bipolaridade acaba tendo também problemas, né? Dificuldades em seguir rotina, dificuldades com horários, porque ele já tem um ciclo circadiano invertido, né? Os sintomas acabam atrapalhando, né? Então, precisa ter essa mudança comportamental também. Sim. E até E aproveitando, ambiental. pode falar Desculpa. primeiro, depois. Não pode falar, depois eu falo. Uhum. E ambiental, a gente promover mudanças no ambiente para que seja mais colaborativo para a nossa mudança dentro da psicoterapia. E outra coisa importante, falando nas expectativas, tanto na psicoterapia quanto na avaliação, a gente precisa alinhar isso de imediato, quando inicia, o que o paciente está esperando com a avaliação ou com a psicoterapia. E quando a gente encaminha para a psicoterapia ou quando ele vem para a psicoterapia, tanto para o TAB quanto para o TDAH, o ideal é que a gente faça uma sessão de psicoeducação com a família, também para auxiliar nessa mudança no ambiente. Perfeito, exatamente. E até reiterando o que as duas falaram, a gente sabe
que muita gente sabe o que tem que fazer, mas daí até fazer é um caminho mais longo, mais difícil. E tem um episódio com Leandro Malloy que a gente discutiu exatamente isso. Por que que é difícil a gente mudar hábitos, né? Muita gente sabe o que precisa ser feito, mas saber muitas vezes não faz a grande diferença. E é por isso, inclusive, que nós, terapeutas, estamos aqui. Porque existe como te ajudar, existem técnicas, ferramentas, estratégias, suporte. Você não precisa fazer isso sozinho, porque a gente sabe que não é fácil. Então, tem como fazer isso e até aproveitando o tratamento comprovadamente, né, pela ciência, que é mais eficaz tanto para o transtorno bipolar quanto para o TDAH, é um tipo de terapia que chama terapia cognitivo-comportamental. E eu queria que vocês duas que trabalham com elas falassem um pouquinho de como funciona esse tratamento para cada um dos transtornos ou para ambos quando isso acontece. Bom, no transtorno bipolar, a gente vai trabalhar bastante, né, como a Laura falou, né, psicoeducação, né, porque a pessoa precisa entender o que ela tem. Se a gente se você acha que você não tem aquilo, né, então você não tem problema nenhum. Então você não vai precisar se preocupar, você não vai nem procurar tratamento, né? Mas a psicoeducação tem várias etapas, então a gente trabalha toda essa questão do estigma também em relação ao diagnóstico, né? Às vezes a pessoa tem o que é o transtorno bipolar, quais são os sintomas, para ela entender como os sintomas se manifestam nela, né? O que é dela, o que é do transtorno bipolar. A questão da família também, de fazer a psicoeducação com a família para auxiliar, né, essa pessoa. Tem a questão também, às vezes, na bipolaridade, né, da culpa, né, em relação aos episódios que teve, acaba trazendo muito isso, porque acaba, nossa, então isso era por conta da bipolaridade, não era eu, né, e aí acaba tendo essa culpa episódica, né. Então, são muitas etapas que a gente trabalha na psicoeducação, fazer regulação emocional também, né, porque tem essa dificuldade na bipolaridade, né, trabalhar também com esses pensamentos, né, disfuncionais, né, que eles têm. Então, a gente vai trabalhando tudo isso e também identificar os sinais, né? Cada pessoa apresenta os sintomas de uma forma, então ela começar a aprender como ela apresenta esses sintomas, né? Os sinais aí que antecedem esses sintomas, para a gente começar a identificar e até prevenir crises, né? Possíveis crises. É importante isso para ela ir entendendo também, né? Com certeza. E ainda também o Basicamente que a isso, Laura né? falou, né, da questão ambiental, da família, da rotina, do Sim. suporte e acolhimento psicoterapêutico e tudo isso também, a monitoração do humor, que é isso que a Fê tá falando. Uhum. E no TDAH, Laura, como que funciona esse tratamento? Algumas coisas são bem semelhantes ao que a Fernanda falou. A gente, perdão, a gente precisa fazer a psicoeducação, ver o que a pessoa já sabe sobre o TDAH, começar a entender o que é ela, o que é sintoma. A gente precisa trabalhar frustração, porque isso é extremamente comum da TDAH. A aceitação não é difícil, mas começa uma culpabilização de que tudo que eu perdi, ou enfim, não consegui, a culpa do TDAH, e muita frustração em torno disso. A gente também precisa, dentro ali mesmo sendo a psicoterapia, avaliar se tem outras comorbidades. Isso não acontece só na avaliação neuropsicológica. A gente precisa trabalhar a regulação das emoções, porque tem, né, a irritabilidade, a impaciência, as explosões. Treino de habilidades sociais, para segurar, não atravessar os outros, para talvez não parecer grosseiro, enfim. E para não sair dando no meio das pessoas também, porque, como eu já falei em algum momento aqui da nossa gravação, tem bastante dificuldade nos relacionamentos. E aí, deixa eu pensar. Vamos ver. Já foi lidar com a psicoeducação, com a irritabilidade, regulação, habilidades. Planejamento. A gente precisa focar bastante no planejamento e que a pessoa diminua a autocrítica e aceite que ela precisa fazer metinhas, coisas pequenas por vez, não se encher de tarefas, porque não vai conseguir fazer aqueles 10, 15 itens da lista.
Isso vai ajudar na tal da procrastinação também. Diretamente, porque a gente vai fragmentar as coisas que precisa fazer, e inclusive outra coisa que eu treino com os meus pacientes é que a gente consiga visualizar as vitórias que teve e ressaltar isso, porque mesmo que pareça muito pequena, ela é muito especial e muito importante. Porque era uma coisa que, sei lá, semana passada, 3, 4 meses atrás, eu não conseguia fazer. Agora eu concluí essa tarefa e me deu essa sensação de paz. E por que que eu reforço isso? Porque também é muito comum que a gente trabalhe o planejamento, conclua a tarefa, mas o paciente fique, mas isso aí já devia estar feito há um mês. Sim. E no mais, depois tem outras questões que a gente precisa ver de como se manifesta, como a Fernanda disse, como se manifesta em cada um. Porque tem coisas que pode aparecer em ti, que também tem, que não apareçam em mim. Então, o tratamento, o planejamento do tratamento para cada um vai depender também de como os sintomas se manifestam e como eles te prejudicam no dia a dia. Isso. E não só isso, né? O tratamento, a intervenção, ela é individualizada ao paciente. E o transtorno, claro que os sintomas geralmente são o que mais prejudicam essa pessoa, mas o transtorno ele não define ninguém. Então a pessoa vai além do transtorno. Então, obviamente, a gente não fica focado só em sintoma do transtorno, a gente trabalha a pessoa como um todo, suas habilidades, suas dificuldades, suas aspirações de vida, os seus valores, tudo isso também é essencial de ser trabalhado, porque, mais uma vez, o transtorno não define a pessoa, né? Ou não deve definir, e é para isso que a gente trabalha sempre assim. Mas eu acho que o episódio de hoje, assim, abarcou muito bem tudo que a gente precisava falar a respeito disso. Tanto a Fernanda quanto a Elora trabalham na equipe da clínica, são profissionais excelentes, assim. Os contatos delas estão aqui na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast. Então, se vocês tiverem mais dúvidas ou até sugestões de outros episódios, podem mandar para mim ou para elas. E acho que é isso, mas eu queria que vocês dessem uma mensagem ou falassem alguma coisinha antes da gente despedir aqui. Eu adorei participar, né? E é isso, pessoal. Se tiver, né, se identificou com alguma coisa, né, procure ajuda, né? Não vai ler no Google, como eu também falou, né? Não vai se autodiagnosticar, né? Procure ajuda, é importante, né? Fazer avaliação, né? E um tratamento correto, né? Para melhorar a sua qualidade de vida, tá? Eu estou à disposição também, quem precisar, né? Vai ter o link aí no Instagram que Fala vai a mandar roupa de vocês. mensagem. O meu é fe.psicóloga, tá? Eu também gostei bastante de participar, essa troca nós três foi muito interessante. No Instagram eu mudei agora, muito bem lembrado, mas eu acho. Deixa eu ver que eu não sei, né? Eu acho que está psi.elora agora. Sim, psi.elora. Então, se vocês tiverem dúvidas, se alguma coisa mexeu ali, ficou com a pulguinha atrás da orelha, pode procurar mais de nós para perguntar um pouco mais como funciona. A gente reitera de não procurar só a informação do Google, porque até a gente, se a gente só for lá ler o manual diagnóstico, a gente vai se identificar com várias coisas. Mas tem muito contexto por trás disso que a gente precisa levar em consideração. Então, não façam autodiagnóstico. E caso vocês sejam diagnosticados com alguma coisa, não é o fim do mundo. Então, com tratamento é super possível que, independente se é bipolaridade ou TDAH, perdão, ou qualquer outra coisa, tem muita possibilidade de ter qualidade de vida. Um trabalho bacana, terminar a formação e boas relações. Isso. Acho que o mais importante que eu tenho a dizer é que é o seguinte: eu trabalho com transtornos mentais há anos e eu vou te contar uma coisa que eu acredito piamente: transtorno mental não é sinônimo de incapacidade, tá? Eu até falo aqui, já falei algumas vezes, eu tenho TDAH do tipo combinado, faço tratamento, tô aqui batendo um papo com vocês sobre isso, até por isso que eu comecei a avaliar e trabalhar com transtornos mentais, então. Não é, não é, mas
ele pode ser um dificultador para a nossa vida se a gente não procurar estratégias e formas de fazer. Então, talvez se eu não tivesse em tratamento, eu teria esquecido hoje de gravar esse episódio. Tô brincando. Mas é isso, gente. Não é incapacidade. Existem hoje muitas formas de tratamento, de avaliação, de medicações. No caso do TDAH, não são todos os casos que precisam de medicação. No caso do transtorno bipolar, sim, precisa de medicação. Qual medicação, como você vai reagir, também tem que ter paciência com o tratamento medicamentoso. Dificilmente aí entra a parte da expectativa. Você vai tomar um remédio e já vai começar na dosagem certa, o remédio certo. Não. Calma, tempo com isso, é um processo, né? Porque cada organismo é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Então a gente precisa de tempo. Você precisa se dar tempo. É o seu processo de melhora, de aprimoramento. Então, o mais importante que eu quero dizer para você hoje é: não desista de você. É isso. E se você está ouvindo porque alguém próximo a você, você suspeita e quer ajudar, manda para ele, como que ele não quer nada, manda para ela, fala sobre isso. Mas eu acho que a melhor forma de ajudar uma pessoa é acolher, é ouvir sem julgar, é mostrar que você tá ali. Ó, tô aqui para você. Porque às vezes a gente tenta ajudar também, suspeita que uma pessoa tem alguma coisa, a gente tenta entrar demais ali, e às vezes pode não ser tão bacana. Mostra que você tá aí, mostra que você se importa. Acho que é isso. Muito obrigada. Amei o episódio de hoje e até a próxima. Até, gente. Até.